mas a metade, ou mais da metade, não ouviu. O Espírito Santo, o meu companheiro. Por que isso? Tem até um livro, não sei se é de Benihim, que fala sobre o Espírito Santo, meu companheiro, é Bom Dia Espírito Santo, entre ele e David Yong-Shu. Mas não foi com eles que eu peguei. Algo veio na mente, eu coloquei aqui. Eu queria dizer uma coisa interessante a você nesta hora, que é de fundamental importância a gente descobrir tudo isso aqui. Porque nós estamos assim caminhando para o fim. Nós estamos assim andando e pisando em terrenos difíceis, nos dizem que estamos vivendo. O mundo está assim agitado. Há uma complexidade diante dos nossos olhos para que nós possamos avançar. Muitas vezes, se não tiver cuidado, a gente vai ficar suplantado ou embaraçado. Porque muitas coisas, como profecia, elas estão acontecendo agora do tempo para o fim. Por este motivo, é interessante que você tenha, guarde com você esse tema: o Espírito Santo, o meu companheiro. O Espírito Santo, tu és o meu companheiro. Amém? Porque existem algumas pessoas que até conhecem, até o chama de amigo, mas não compartilham com ele, nem dão a devida direção a ele. Isto não é bom. Isto aí foge totalmente assim do comportamento divino, aquele que Deus criou, aquele que Deus deixou como legado para nós. Oh, mas Deus precisava disso? Sim. Eles não trabalham. Eles não trabalham separados. A Trindade não se separa. Pega o ventilador, bota ele aqui assim nas minhas costas, assim, passando por trás. Eles não trabalham separados. Toda obra que você vê Deus fazendo, você pode perceber o seguinte, que ali está Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eles não se dividem. E muitas vezes nós, como cristãos, nós fazemos o seguinte: nós fazemos algo e vamos até além um pouco, mas embasados na nossa capacidade, na nossa visão, na nossa força, na nossa forma de ser e de ter. Não, porque você vai jogar tudo fora aqui, bota por trás. Amém, pronto. Na nossa forma de ser e de ter. E não é isso aqui que Deus quer para nós. Deus tem para nós algo mais poderoso, rico e profundo. Amém? Fique com sua Bíblia aberta. E eu creio que você vai levar algo importante para você nesta noite. E uma das coisas que nós podemos ver assim, como exemplo para nós, Deus na criação do mundo, dos céus e da terra, lá estava no versículo 2 do primeiro livro, no primeiro capítulo, lá estava o Espírito Santo. Amém? Lá estava ele, agindo, esperando a ordem, porque eles não se separam. E acontece que, diante de tudo isso aí, você pode até parar e pensar, mas Deus, Ele é o Senhor, é o Supremo. Ele não precisa de mais ninguém para estar com Ele. Mas você sabe que a organização divina
na Trindade é algo assim que não traz divisão nem separação. E por isso que ele estava ali. E quando a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus, em primeiro lugar os céus, segundo a terra. E a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Essa palavra pairava no grego, no hebraico quer dizer chocava. Estava ali, não saía do espaço, não deixava aquele espaço, estava ali o tempo todinho, esperando uma ordem, para que Deus falasse e Ele entrasse em ação para fazer. É o que muitas vezes nós não fazemos. A gente diz, eu vou fazer, e tem que fazer, e tem que ser feito, e a gente vai sozinho. E nem consultamos muitas vezes aquele que é o dono. E por este motivo, nós começamos às vezes a ter alguns prejuízos. Ficamos saturados na vida, ficamos muitas vezes assim, perplexos, sem saber justamente onde Deus está, o que Deus quer fazer e o que Ele vai fazer. Nós não fazemos. E o Espírito Santo de Deus estava ali. Era um caos que existia ali, sem forma e vazia. Jefinho, dá mais uma arrumadinha aqui que está jogando a Bíblia para tudo quanto é lado. Obrigado. Era um caos que existia. Eu não sei se existe isto aí dentro de você. Deus começou a fazer uma obra um dia na sua vida. Talvez você hoje esteja atravessando por motivos de tristeza, de angústia, fracassos na vida. Você sabe que nós somos sujeitos a tudo isto. Mas Deus me fez bom, realmente. Deus nunca faz nada ruim. Mas tem a completude dessa obra que Ele precisa fazer, o que muitas vezes não foi concluída ainda. Ou, no meio da caminhada aconteceu um atropelo, no meio da caminhada aconteceu algo que não devia. Tem lugares aqui na frente, viu pessoal? Quem for chegando pode sentar. No meio da caminhada aconteceu um atropelo, um desequilíbrio, a carruagem virou, e você ficou lá o tempo todo somente ali, esperando e dizendo que Deus é bom, que Deus é poderoso, que Deus vai fazer. Sim, Ele vai fazer, mas nós precisamos nos posicionar, tomar posse, lançar mão e fazer acontecer. E uma das coisas que nos chama a atenção é isto aí. Deus não trabalha isoladamente. Deus não se separa da Trindade, Ele não divide, Ele não fragmenta, não picota a Trindade. Não. Ele trabalha em unidade. E muitas vezes nós não tomamos esse exemplo para nós. E a gente diz, não, mas eu conheço Deus, glória a Deus, eu sei quem é Deus, eu conheço há muito tempo. Certa vez eu estava evangelizando lá em Pernambuco, uma pessoa da família, e perguntei se ela não queria fazer uma aliança com Deus. Ela disse, não, eu já conheço há muito tempo. Mas eu estou perguntando se você conhece, eu quero saber se você está disposta a fazer esta aliança. Ela disse, não precisa não, porque meus parentes já são tudo crente. Mas você conhece? Conheço. Agora, faz a sua vontade? Não, aí agora virou. O que acontece com isto, amados, queridos? O essencial para nós é a gente saber de tudo isto. E a gente entender que Ele não é apenas um amigo, mas Ele é residente, Ele é uma pessoa que habita dentro de nós. Não ouvi. Habita dentro de nós. Ele é aquela pessoa que nos ensina a caminhar.
Conforme João 14, 26, Ele nos ensina todas as coisas que deveremos fazer. Deu para ouvir? Ele nos ensinará todas as coisas que nós precisamos fazer. Por isso que, ao lançar mão para fazer algo assim que Deus, ou que você tem que fazer para Deus, consulte a Ele, chame Ele. Aliás, Ele já está com você. Se você assim fez esse propósito de estar com Ele, Ele está com você. Amém? Agora conversa. Ele é uma pessoa. Existem alguns segmentos preconceituosos ou de seitas por aí, que dizem que o Espírito Santo é uma força. Mas uma força chora, uma força fala, uma força lhe é atribuído todos os membros de um corpo, cabeça, tronco e membro. Não. A força é a força. Então, perdeu-se. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. E Ele tem prazer de ensinar a você todo o caminho que você deve andar por Ele. É que erramos muitas vezes, sim, erramos. Mas não é para a gente permanecer. Então, em João 14, 26, fala sobre isso. Ele virá e nos ensinará todas as coisas. Ele é também aquele consolador. Na hora da tristeza, na hora da angústia, quando você está bem triste, quase que chegando à depressão, você vai fazer o quê? Tomar suco de maracujá? Camomila? Sou contra isso aí. Não. Mas isso aí é um paliativo, que muitas vezes vai funcionar por um instante. Eu lembro muito bem, isso me faz recordar no tempo que eu bebia. Desculpe eu falar isso aqui para você, mas era o meu passado. Então o que acontecia? Eu bebia para abafar as mágoas, descontrair, e ficava alegre, ficava bravo, ficava rico, ficava o eu sou, entre aspas. Meus amados, no dia seguinte, vinha o pior dia da vida. Por quê? Era o dia do fracasso, o dia da ressaca, o dia do cansaço. E o dia do arrependimento por ter bebido. E muitas vezes nós, voltando, fechando aspas, porque eu nem abri aspas. E voltando ao assunto, eu diria a você uma coisa interessante, que muitas vezes diante dos conflitos, dificuldades que nós atravessamos, enfrentamos na vida, o que nós passamos a fazer? Nós recorremos assim aos medicamentos. É certo? Sim, em partes é certo. Mas eu digo a você uma coisa, nós temos um dos maiores medicamentos dentro de nós. Não agir. Nós temos um dos maiores medicamentos dentro de nós, capaz não somente de tirar o momento de tribulação, não somente tirar aquele tédio, não somente tirar a angústia, mas Ele vem tirando tudo isto e vem curando. E Jesus, a sua morte na cruz foi para nos dar esta vida completa, vida com abundância, em todos os sentidos. E por cima de tudo isso aí, nós vemos que o Espírito Santo de Deus, ele vem completando, fazendo como se ele viesse varrendo tudo lá por dentro. E o mais interessante, e confirmo,
é que Ele habita em nós. Abra sua Bíblia comigo em primeira carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 3, no versículo 16, fala sobre isto. Quem pode ler que eu vou ouvir, só assim eu aprendo. Alguém pode ler alto? 1 Coríntios 3, 16. Eu estou dando as referências para vocês, pessoal, porque esses dias que a gente está vivendo, a gente tem que deixar a Bíblia com o povo. E às vezes a gente come um pouco da Bíblia, se alimenta com ela, e às vezes as pessoas ficam com fome. Alguém achou? Pode ler? Qualquer pessoa. Não sabeis vós que sois. Presta atenção que existem várias traduções aí. Sois templo, ou habitação, ou casa, ou tabernáculo de Deus, que termina tudo da mesma forma. E que o Espírito de Deus faz o quê? Habita em vós. Não entenderam ainda que eu só vi um aleluia. O Espírito de Deus habita em vós, em nós. Queridos, tomem posse da palavra, daquilo que está escrito. O que está escrito não é para você ler e jogar para o espaço. Mas só foi um versículozinho tão pequenininho. Sim, Senhor, é isso aí mesmo. Você sabe eu vou dizer, magnitude desse versículo? Você sabe o poder que ele tem para você? Você sabe a explosão que é um versículo desse na sua vida? Deixe-me falar a você. O diabo, ele faz de tudo para você não descobrir isto aí. Porque ele quer saber o seguinte: enquanto você perceber e você ocultar esse versículo e não descobrir ele vai tirar proveito sobre a sua vida, porque ele vai dizer, ele está ou ela está sozinho. Sozinha. Se ela está sozinha, ela só ouviu dizer, ela somente ouviu falar, então eu posso investir, porque eu não tenho barreiras. Você sabe que a barreira que eu falo aqui é a ação da palavra. A ação da palavra contra Satanás. Ele não pode contra a palavra. Você sabia que é uma afronta? A certa vez eu estava expulsando um demônio de uma jovem. E tem demônios que eles ficam querendo fazer brincadeira. Sai, não sai. Eu disse, olha, demônio, a palavra do Senhor disse, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. E esta luz é forte. Esta não é qualquer luz. Aí quando eu disse pela segunda vez, o demônio deu um pulo que eu pensei, eu fiquei assustado, que é isso? Não esperava aquilo ali. A coisa que você de repente tem aquele susto assim, né? E eu disse, e aí, o que vai escolher agora? Eu estou falando em nome de Jesus, que é a luz. Ele disse, eu sou a luz. E esta luz é como o sol mais forte que o sol causticante do meio-dia. Ninguém consegue encarar. Abra os olhos, Satanás. Aí ele deu um pulo assim e foi embora. Eu disse, não, agora não, vem cá para a gente acertar a conta. Então, são esses momentos, são essas coisas que, detalhes, porque a gente vai envelhecendo no Evangelho. Passando, entra ano, sai ano, e a gente vai fazendo as mesmas coisas, deixando esses detalhes pequenos para trás. Amados, não façam isso. É a essência da palavra, é o poder da palavra, você tem que ter certeza disso aí.
Amém? Não sabeis vós que sois habitação do Espírito Santo? Vós sois habitação, nós somos habitação do Espírito Santo de Deus. Que habitação é essa? Vejam, queridos, como Deus é bom. Jesus nasceu. Deixa eu abrir um parênteses aqui para falar algo que existem pessoas que condenam Maria quando fala, tem crente quando fala de Maria perto dela, não é Maria minha esposa não, perto dela, ela dá um pulo, não, eu sou cristão, só Jesus. Ô meu amado, Maria não pode ser adorada, mas pode ser honrada, respeitada, porque foi a mulher escolhida por Deus para trazer a pessoa mais importante para a face da terra, Jesus. Amém? Agora, você não pode chegar lá e ficar, peraí. Você vai honrar, você vai respeitar, você vai fazer tudo. Agora, a honra e a glória, não é isso? A adoração só a Jesus. Então veja como Deus é poderoso, como Ele faz obras felizes na nossa vida. Eu digo, por que Ele falou assim uma palavra tão sem nexo? Obras que são felizes, Ele aplica na nossa vida. Para nossa salvação, usou Maria. Ela veio, gerou o Filho de Deus. Para a continuidade da nossa vida, criou-nos e disse, eu estou te criando, daqui para frente agora, você será habitante do Espírito Santo. Deu para entender? Se não entender, eu digo que eu repito, não tem problema não. Vou até meia-noite, 2 horas da manhã, mas eu repito e lhe ensino. Então, sabemos que, com tudo isso aqui, ficou a bagunça do ventilador do mesmo jeito, viu, Jefinho? Com tudo isso aqui, nós poderíamos dizer, Ele é também o nosso Consolador. Quantas vezes, queridos, nós passamos por momentos tão difíceis na vida, não é? E a gente fica olhando, oh meu Deus, o que é que eu vou fazer da vida? Como será a minha vida? O que eu vou fazer? Não sei, estou desnorteado ou desnorteada, não sei o que fazer, acabou, ou está tudo acabando e tal. Neste momento, você não tem que falar nada. Nesse momento, você só tem que falar com Ele. Deu para entender? Porque eu vejo muitos cristãos murmurando, questionando. Vejo muitos cristãos que entram muitas vezes na tribulação e a porta de escape para ele é a murmuração. Amados, não façam isto. Meu querido irmão, minha querida irmã, não faça isto. Porque esta murmuração tirou o povo de alcançar a promessa lá no passado. Se nós sabemos que existe um Consolador que está conosco, Ele vai responder, Ele vai falar, porém, Ele vai esperar que você se expresse. Ele não trabalha com mímica, Ele usa a palavra. Amém? Então você fala, você diz a Ele tudo o que você sente, tudo o que você quer, tudo o que você precisa. Diga a Ele. Diga a Ele. Está chorando? Diga a Ele. Está alegre? Agradeça a Ele. Diga a Ele o porquê.
Estão difíceis as coisas? Diga a Ele. O impossível bateu a porta? Diga a Ele. Ele não conhece causas impossíveis. Em todas elas, Ele entra como vencedor. Amém? Em todas as causas na nossa vida. E o que acontece muitas vezes é que nós não damos espaço para isto. A gente vai um pouquinho lá e depois volta, vai um pouco e volta. E a gente fica... Vocês já viram aqueles pássaros chamados peneira, que gosta de pegar pinto novo? Quem mora na roça sabe disso. Ela voa, ela olha a galinha lá embaixo, cheia de pintainhos. Aí ela chega e fica peneirando assim, ó. É um pássaro bonito, branquinho, aí fica lá, o tempo todo. Quando a galinha dá uma brecha, ela desce e pega os pintinhos. Às vezes a gente faz isso com Deus. A gente coloca uma causa nas mãos de Deus, a gente vai lá e toma a causa de novo. Apresenta a Deus, depois a gente toma de volta. A gente crê agora, daqui a pouco a gente murmura. A gente confia agora, daqui a pouco não confia mais. Queridos, muda esse comportamento. Mude, porque muitas vezes nós poderemos entrar em adversidades para sermos treinados. Porque Deus não está procurando um povo assimoloide, um povo vulnerável, um povo inseguro. Deus não está procurando um povo dessa forma. Às vezes nós entramos numa prova, entendeu? E porque nós não queremos realmente sofrer tribulação, entramos para aquela prova e nos desesperamos. E ficamos sozinhos lá, questionando entre Deus. E às vezes começamos a fazer igual a mulher de Jó. Tu ainda crê nesse teu Deus? Amaldiçoa ele e morre. Viu? Jó estava lá se coçando com um caco de telha, deitado na cinza. Não é por aí. Eu digo a você que este caminho não é perfeito. Este é o caminho incorreto para a gente. Quando você duvida de Deus, você afronta a Ele. Eu creio que às vezes a gente pede alguma coisa a Deus, depois a gente fica duvidando e vai lá, vem cá. E Deus fica, olha, peraí, me pediu e está assim dessa forma? Como se eu não fosse poderoso ou tivesse capacidade para fazer? E passamos por isso às vezes. E é assim que tem pessoas que estão jogando ministério para o ar. Tem pessoas que estão abandonando as coisas de Deus. Porque ele queria, o sonho dele, o sonho é um sonho. Ele vai acontecer hoje, ou amanhã, ou daqui a 10 anos. Mas não aconteceu na hora dele, porque ele orou e jejuou. Então ele está achando que Deus já não tem mais compromisso com ele. E o que existe pessoas aí com esse sentimento não é fácil, porque eles querem o imediatismo, o agora. Não é por aí. Se você orou a Deus, colocou diante de Deus, descansa, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Espera no Senhor, lançando sobre Ele todas as vossas ansiedades, como Paulo disse, e Ele terá cuidado de vós. Em Efésios ele diz o seguinte, 3:20, pois Ele é poderoso para fazer tudo, muito mais, além do que pensamos ou pedimos, conforme o poder que em nós opera. Ele quem? Deus. Preste atenção nisso aqui agora. Nós precisamos e dependemos do Espírito Santo. Nós temos, desculpe eu usar esse termo, que nem Deus usa, mas desculpe eu falar, a qualquer custo, nós precisamos do Espírito Santo. Deus não mandou eu falar isso não, é uma palavra minha, nem está na Bíblia. Não procure não que você não acha. Mas tem hora que a gente tem vontade de falar alguma coisa,
para abrir o entendimento. Nós precisamos do Espírito Santo. Ande com Ele, fale com Ele, busque estar em comunhão com Ele. Procure tempos durante o dia, reserve esse tempo para estar em oração com Ele. Porque Jesus fez isso, Deus fez isso, os apóstolos fizeram isto. Então, por que só a igreja fica de fora? Não. Agora, irmãos, busquem assim algo genuíno, algo perfeito, algo real. Tirem a ansiedade, tirem aquelas coisas que, já vi na boca você, muitas vezes são ilusórias, e a gente fica falando, só para enxertar um ânimo. E vamos assim fazer o seguinte: deixar o Senhor ser engrandecido, deixar Ele ser exaltado, glorificado. Este é o nosso papel. Amém? E diríamos, irmãos, que é interessante quando isso aqui passar a acontecer na nossa vida. Ele estava no princípio com Deus, Ele está no presente com a igreja, e Ele vai estar no arrebatamento com a igreja. É tanto que lá em Apocalipse diz o seguinte: o Espírito e a noiva dizem, ó, estão aprendendo. Se passar mais um tempinho, aprendo mais. Apocalipse 22:13 fala sobre isso. Diz: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega. Irmãos, preste atenção. A riqueza que você tem dentro de você. Ei! Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. E Ele está aqui. Ei! Diga, aponte para o seu coração e diga: Ele está aqui. Diga ao irmão que está ao seu lado: você é rico, rico, rico e não sabe. Amados, nós temos um potencial dentro de nós que nós nem sabemos. Por esta razão, ficamos fazendo barganha muitas vezes com Deus. Uma certa vez, a irmã, ela foi a algum, não vou falar isso aí não, que é muito cômico. Um certo cidadão, ele trabalhando, ele disse: eu quero fazer um cruzeiro. Aí trabalhou um ano, juntou um dinheiro, que ele tinha muita vontade de fazer um cruzeiro, andar de navio e tal, não sei o que, embarcação, porque eu nunca fui lá, eu vou. Aí ele juntou dinheiro o tempo todinho, tirou o seu bilhete para fazer o cruzeiro, fez tudo, fez seu cadastro, aprontou tudo. Mas só que o dinheiro que ele tinha na mão, só dava unicamente para pagar o seu pacote. Quando se faz um pacote como este, se for aéreo, envolve café da manhã, todas as manhãs. Quando é um cruzeiro, você não pode estar pinotando na água distante para procurar uma bodega para ir comer. Aí tem que ser tudo ali. E ele não sabia. Ele achava que era só pagar, ingressar e levar alguma coisa para comer. E o que acontece com isso?
Fez o primeiro dia de viagem, tudo certinho, tudo legal, tudo checado. Segundo dia, aí ele começou a reclamar. E a fome começou a bater. Quando foi no 6º dia, aí ele disse: eu não aguento mais, só bebendo uma água suja que sai aqui nessa torneira, e não tenho o que comer, não tenho nada. Eu vou reclamar esse negócio aqui, vou ver se eu faço uma compra aqui, quando terminar o cruzeiro eu vou trabalhar para pagar. Aí ele foi, chegou para o comandante de bordo, aí disse: moço, eu queria saber, porque todos os dias ele via o pessoal sentando na mesa ali, comendo bem à vontade, todo mundo brincando, se degustando. Aí ele disse: eu queria saber, quanto é que custa um almoço desse aí, daquele que está ali, que o rapaz está comendo? Ele disse: por que você está perguntando isso? Ele disse: não, diga quanto é, porque eu quero fazer um negócio com você, eu quero comprar um negócio desse aí, para mim comer, porque acontece o seguinte: eu não aguento mais passar fome, viu? E quando terminar, aí a gente vai e faz qualquer negócio aí, se for para ir para a polícia eu vou trabalhar e pagar, porque eu não tenho mais dinheiro. Ele disse: cadê o seu bilhete? Ele: aqui. Ele olhou e disse: o que está acontecendo? Você tem tudo, todos os direitos que existem aqui: comida, bebida, piscina, tudo que você estiver dentro da sua classe, está aí. Ele olhou e disse: moço, não me diga uma infelicidade dessa não, que eu já estou aqui a ponto de morrer de fome, você vem me falar uma miséria dessa daí? Ele disse: pois é, pegue e vá comer, porque ele tinha levado um pacote de pão de sal, entendeu? Pão francês, e não aguentou mais comer, porque endureceu, já estava rasgando a gengiva. Ele disse: não dá mais. Aí o rapaz, o comissário lá disse: não, moço, entra e come aí à vontade. Aí o cara se desmanchou. Muitas vezes nós entramos com essa cartadazinha fraca aí diante de Deus. A gente tem tudo dentro de nós, amém? Mas a gente não crê, nem busca e nem faz acontecer. E a gente fica buscando aquelas coisas frágeis da vida, desvalorizadas, corre atrás de um e de outro. Não, Deus é a nossa resposta, Ele é a nossa solução. Se estamos em aliança com Ele, Ele está aqui, como diz a Bíblia. Nós temos um potencial dentro de nós, basta apenas ativar este potencial em nós e entrar em ação. Pronto. E agora o aplicativo está resolvido. Põe em ordem. É isto que Deus quer dizer a você nesta noite. É isto que Deus quer fazer com você nesta noite. Nós não temos mais tempo, porque nós vamos orar, mas tem algo mais bonito ainda para frente, agradável, e no domingo que vem a gente fala. Quero dizer a você nesse instante: Deus tem esta riqueza, Ele deu a você. Não estão ouvindo? E esta riqueza foi dada a você. Você é filho do Deus Altíssimo. Quando errou, Jesus voltou, tomou de volta, trouxe de volta para casa. Amém? No princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Então, o que acontece? Nos trouxe de volta para casa. E quando Ele nos trouxe de volta para casa, uma das coisas que Ele fez, através da sua morte lá na cruz, foi um preço muito alto que ninguém paga por ninguém. Através do seu sangue derramado lá na cruz, Ele te fez, você se tornou filhos. Lá em João capítulo 1, versículo 11 diz: veio para criar seus, e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam,
deu-lhes o poder de se tornar filhos de Deus. Por que isto? Todo mundo não é filho? Quando aceita Jesus, assume a sua morte lá na cruz, é lavado pelo seu sangue, agora é filho. Antes desse compromisso, é apenas criatura. Não se ofenda quem estiver aqui, por favor. É apenas uma criatura que pode ser um filho amado do Senhor. Amém? E Ele está aqui nesta noite. Por este motivo, quando nós o assumimos, aceitamos um compromisso com Ele, então Ele veio até nós, nos preparou e disse: vós sois habitação do Espírito Santo de Deus. Amém? Esse é o nosso direito. E hoje nós somos lavados pelo poder do sangue de Jesus. Hoje nós podemos andar em paz, porque temos o Senhor, Altíssimo Deus, poderoso Deus, único Deus, eterno Deus, maravilhoso Deus, grande Deus, soberano Deus, Criador em cima nos céus e embaixo na terra. Ele é o Senhor da minha vida. Diga: Ele é o Senhor da minha vida. Vamos um pouquinho mais. Diga: Ele é o meu Pai. Eu sou o seu filho ou filha. Amém? Aleluia. Aí nos deu, o que foi que Ele nos deu? Nos deu poder. Eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Está escrito, Lucas 10:19. Ele nos deu o seu Espírito, que é isso que nós falamos agora, que habita em nós. Hoje nós vivemos debaixo da cobertura do sangue de Jesus. A tribulação, a angústia, a miséria, a derrota, o fracasso, não é isso? A atrocidade espiritual, ela pode estar espalhada por aí, por onde quiser, mas nós somos filhos lavados pelo poder do sangue de Jesus e andamos debaixo da cobertura desse sangue. Em Colossenses capítulo 2, diz o seguinte: Deus o exaltou soberanamente, que lhe deu um nome que está acima de todos os nomes. Quem foi essa pessoa? Hein? Não entendi. Quem foi essa pessoa que Deus exaltou soberanamente? Ah, Jesus. E que diante deste nome, Jesus, você não vai encontrar esse nome em hebraico, porque não existe a letra J no hebraico, entendeu? É Yeshua. Aí certa vez eu falei o nome Yeshua em uma reunião que eu estava em um clube, lá na CDL. Aí chegou uma irmã de outra igreja: pastor, o que é isso? Ela pensou que eu estava chamando Exu. Oxe, que é isso, menina? Yeshua. Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias, traduzido em português. Então, nós temos hoje, para encerrar não, esse período, temos o nome de Jesus conosco. Este nome que foi exaltado soberanamente, que ao soar este nome, dobre-se quem está nos céus, não é Deus, anjos, dobre-se quem está nos céus, dobre-se toda a terra, dobre-se quem está debaixo da terra, e dobre-se quem está no inferno. Tudo, eu disse o quê? Tudo vai se dobrar perante este nome grande e poderoso. Jesus Cristo é o Senhor.
tudo. Depois Ele nos deu também o seu Espírito, que eu já falei muito, o meu companheiro. Diga comigo: tu és o meu companheiro. Deixa eu passar uma receita para você. Aprenda o hábito, porque muitas vezes o crente, nessa correria, nessa agitação do dia a dia, ele fica o seguinte: ele bota um pedaço de comida na boca e fica orando aqui, e daqui a pouco esquece que ele estava orando, esquece que ele estava comendo, e sai por ali afora, mistura tudo. Tire um tempo, todos os dias, 20, 30, 40, 50 minutos, acorde mais cedo, durma mais cedo, tire um tempo para estar em comunhão com o Espírito Santo. Quando eu digo o Espírito Santo, estou falando sobre a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Tire um tempo para estar em comunhão com Ele. Amém? Aprenda isso aí, por favor. Eu não estou dizendo que você não aprendeu. Quando eu digo aprenda, abre os olhos, porque Ele é o Senhor de tudo. A palavra Senhor, você pode procurar lá em um dicionário que você vai encontrar. A palavra Senhor quer dizer dono. Então Ele é o dono de tudo. Se Ele é o dono de tudo, eu não vou procurar um terceiro. Fé terceirizada, não. Se Ele é o dono de tudo, eu vou procurar Ele. E eu tenho que procurar o meu tempo ali, e ninguém me atrapalhe. Conversa com Ele como 3 pessoas distintas, 4 com você. Conversa. Faça essa experiência, pessoal. Às vezes a gente vai à igreja, assiste um culto, aleluia, glória a Deus, aleluia, tudo bem? Deixa para lá. Quando chegar na esquina, como é que está? Tudo bem. Quando for amanhã, está lembrado de ontem? Não. Não valeu a pena. Gastem um tempo com Ele. Apresente a sua vida, apresente a sua casa, apresente a sua família, apresente o seu trabalho, apresente seus estudos, apresente todos os seus investimentos, apresente suas visões, apresente tudo e espere a resposta. Apresente o que você vai fazer, apresente a sua saúde. Agora, sobretudo, andando fielmente diante dele, viu, pessoal? Não adianta a gente fazer tudo isso e depois sair desgovernado por aí. Procure estar em ordem diante dele, em obediência. Obediência àquilo que estiver sendo mandado. Obediência àquilo que Deus quer que você faça. Obediência à sua liderança. Obediência ao seu patrão. Mas o patrão não é crente. Obedeça, a Bíblia manda. Não interessa. Se não dá, sai. Mas obedeça. A desobediência é uma brecha que o diabo acha para entrar na vida de qualquer pessoa. É por ela. Porque ele sabe que a rebeldia é pior do que pecado de feitiçaria. Ele diz: aqui eu entro. Aí pronto, acabou com a pessoa. Acabou. A pessoa começa a perder de vista tudo aquilo que é bom. Temos tudo. Temos a sua palavra. Temos tudo. Temos a sua presença. Ele é o Senhor que nos guarda. Ele é o Senhor que está conosco. Ele é o Senhor que faz tudo acontecer na nossa vida. Nos direciona. Deus, já vou encerrar. Deus nos direciona nas mínimas coisas, bem pequenininhas. Ao mês passado, veja só como são as coisas. Keren, minha neta, ela tinha saído da faculdade, estava fazendo estágio, pronto, na véspera do Dia das Mães. E ela foi a uma loja ali na Senhor dos Passos comprar um presente para as mães. Eu não sabia que ela estava na rua. Aí eu tinha descido para ir lá na Unidos, fazer uma troca de uma peça que eu tinha comprado para o carro. Terminei e fiquei sem vontade de sair. Eu disse: o que está acontecendo? Quando acontecem essas coisas, eu maneiro um pouco.
E fiquei ali, eu disse, Deus, sozinho comigo, não é? Aí resultados, eu disse, agora eu vou sair. Aí manobrei, saí. Quando eu chego na Conselheiro, na Senhor dos Passos, ali onde tem o nordestino, é Senhor dos Passos, né? Pronto, chegando ali na frente, eu ia assim andando bem devagarinho com os movimentos, eu só ouvi o grito, o que foi que houve? Está perdida? Ela disse, eita, foi Deus que preparou isso aqui para mim, que eu já estava pensando em pegar ônibus para ir para casa, entendeu? Eu pensando aqui, Deus preparou essa carona para mim, ele disse, entra logo, senão vamos embora. Então, são essas coisas pequenas que Deus vai. O que foi que eu achei de ficar demorando lá na frente da loja? Para quê? Mas não senti vontade de sair mesmo, aí fiquei lá assim, ó. Debrucei no volante, fiquei lá assim, esperei uns 20 minutos. Quando cheguei lá em cima, no meio da rua, Keren gritando por mim. Vinha para casa e era hora do movimento. Sou que essa carona foi uma bênção. Eu estava pedindo a Deus que me abençoasse. Você viu que Deus trabalha quando você está com Ele? Trabalha com você nos mínimos detalhes. Isso é interessante, pessoal. Isso é bom. Ah, mas o meu problema é difícil. Deus não conhece dificuldade porque Ele tem o poder para fazer acontecer qualquer que for a situação. Ele vai lá, Ele muda o quadro e faz acontecer. Porque Ele é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Amém? Então, sendo assim, nós vamos agora orar. Eu peço a você que daqui a pouco nós vamos estar orando e buscando aí a presença. Pastor Emanuel, o grupo de louvor para subir. Pastor Emanuel também vem aqui à frente para a gente fazer uma busca nesse instante. Não é? Se você quer realmente assim, não deu para terminar o que tinha para hoje, mas tudo bem, Deus sabe todas as coisas. Foi útil para vocês a mensagem? Então, se foi útil, vamos procurar utilizar mais ainda dela e sobre ela.